A gente segue falando agora de outros temas, hora de falarmos aqui a respeito da cúpula do Mercosul, que ocorreu ontem, inclusive com a presença do presidente Lula, mas com a ausência do Javier Milei, né, que é o presidente da Argentina. Foi uma das presenças sentidas, isso porque a gente nunca tinha tido a ausência de um presidente argentino num evento como esse. A gente conversa agora com a professora de Relações Internacionais da ESPM, a professora Denilde Roushacker, que atende aqui o jornalismo da Nova Brasil. Professora, bom dia, obrigado por nos atender, hein? Bom dia, o prazer é todo meu. Professora, a gente falava mais cedo aqui a respeito das discussões envolvendo o Mercosul. O presidente Lula falou também do acordo com a União Europeia, que continua patinando aí depois de décadas, não se chega a um acordo efetivamente. Qual é a importância que ainda tem esse bloco, o Mercosul, principalmente depois dessa falta significativa do presidente argentino Javier Milei, mostrando aí um pouco de falta de integração mesmo do bloco? Ele ainda é importante, tem a mesma importância de quando foi criado, professora? Olha, ele tem perdido importância, né, pelas divergências ao longo dos anos entre os 4 membros principais. Agora a Bolívia também parte do Mercosul, então é um bloco que, apesar de todas as dificuldades, ela persiste. Persiste por quê, Nonato? Porque ele ainda é importante nas negociações comerciais dos países com outros países, porque pelo acordo os países do Mercosul fecham novos acordos com outros países sempre em bloco. Então isso mantém o Mercosul, apesar de todas as divergências e dificuldades, ainda é capaz de exercer aí uma integração mesmo que limitada. Por outro lado, também ele é importante para trazer as visões, ser um espaço de discussão das divergências e de avanços em pautas que agora têm sido cada vez mais difíceis na relação aí com a entrada do Milei no governo, que são as pautas sociais, as pautas de integração do ponto de vista físico, né, da infraestrutura dos países e na defesa da democracia na América Latina. Foi importante quando foi criado e continua, porque a gente ainda tem em vários países situações muito complexas em termos de estabilidade política, como a gente viu recentemente na própria Bolívia, né, com a tentativa de golpe que foi feita contra o governo. Então isso faz com que para o resto do mundo o Mercosul é visto como importante, mas ela de fato tem tido muita dificuldade em conseguir conciliar os interesses e a capacidade de fato de integração para além do que a gente já avançou nos últimos anos. Ô professora, para quem não acompanha tão de perto, o Mercosul hoje, quando a gente fala em membros plenos, né, ele tem o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, agora com a entrada da Bolívia, isso, como esse membro pleno, isso. O que muda na prática? E a Venezuela está suspensa ou não está mais? A Venezuela continua suspensa, né, desde todo o processo eleitoral, aí todas as dificuldades internas e o aumento do autoritarismo do Maduro, em função da cláusula democrática do Mercosul, o país está suspenso. A entrada da Bolívia, ela traz aí um elemento que é mais um país na construção de um acordo que possa dar mais capacidade de integração física dos países do Mercosul. A Bolívia tem um ponto que é bastante importante para o Brasil, estrategicamente, que é o gás boliviano, que é importante para o Brasil e para a Argentina. Em termos de comércio, é um país mais com pouco desenvolvimento, mas que traz aí uma capacidade também de expansão do comércio e principalmente para os produtos industrializados brasileiros. Acho que é sempre bom lembrar que o Mercosul ele é importante para o Brasil porque
Primeiro, a nossa primeira internacionalização de empresas, em geral, elas são internacionalizadas para mercados na América Latina e especialmente para os mercados do Mercosul. E segundo, que é um comércio em que o Brasil exporta produtos manufaturados, industriais, então que tem maior peso na nossa balança comercial. Então, por isso também, esses países, mesmo os mais pobres, têm um impacto positivo para a nossa balança comercial e faz com que o Brasil consiga ganhar mais atratividade externa. Só para a gente fechar aqui, professora, e olhando um pouco para a questão da Bolívia, o presidente Lula vai a Santa Cruz de la Sierra hoje, tem encontro importante por lá, e a gente sabe que Santa Cruz de la Sierra é uma cidade importante lá para os bolivianos, à medida em que boa parte da economia também está concentrada por lá. Isso é muito significativo a partir do momento que nós vimos uma tentativa de golpe contra o próprio Luiz Arce. Não, professora, rapidamente, qual é a avaliação que a senhora faz desse encontro do Lula com o Arce em Santa Cruz de la Sierra especificamente? Ele tem um ponto muito político, Nonato, é o Brasil sinalizar o apoio ao governo Arce, mesmo aí tentando equilibrar na divergência que o Arce tem com o Evo Morales, que também é um aliado do governo Lula, mas é o Brasil reafirmar a posição de ser o país líder do continente e o país que está aí em apoio aos processos democráticos e à estabilidade democrática na região. Então, esse é o grande ponto da visita. O segundo ponto é que, com a entrada da Bolívia ao Mercosul, é fazer essa aproximação com o centro mais importante comercial e desenvolvido da Bolívia, e aí ter também um aumento da relação dos empresários brasileiros com os empresários bolivianos. Então, na estratégia de integração, o Brasil conseguir ser o país que tem aí a liderança também nessa maior aproximação com o mercado e com os empresários bolivianos e conseguir avançar na questão econômica. De outro lado, mostra também um outro ponto, que com a ausência do Milei, mostra que o governo brasileiro está querendo assumir um papel de protagonismo para diminuir as divergências e construir aí uma aliança que possa bloquear as divergências com a Argentina. Então, trazer não só a Bolívia, mas também trazer Paraguai e Uruguai para a posição mais próxima do Brasil é estratégico para o governo brasileiro e, com isso, isolar o governo argentino nesse momento de grandes divergências. Perfeito. Doutora, professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roshacker. Muito obrigado pela entrevista à Nova Brasil. Um ótimo feriado aí para a senhora. Eu que agradeço. Bom feriado para vocês. Obrigado. Obrigada.